Muito bem, É gente. a Leite, é a Aline, tá? Vamos lá. No que eu posso ajudar? A Rosneide. Fala, Rosneide. Bom te ver. Eu estava conversando com ela, que há uns 4 anos atrás, eu e meu esposo compramos um lote ali entre Céu Azul e Trevo, aqui em Belo Horizonte, né? Então, a gente compramos o lote e atrás do nosso lote tem um espaço, tem outro lote que era da prefeitura, um espaço de 64 mil metros, no qual esse lote era O embargado. lote de vocês é sem construção. Ainda Não, sem hoje construção. tem construção, Tá, tudo tem bem, construção. tudo bem. No qual esse lote a prefeitura tinha embargado ele, né, que era uma fazenda, por falta de pagamento de impostos. Tá né? certo. Então ele foi leiloado e a Direcional comprou ele da prefeitura. Então a gente sabia que a gente tinha um pedaço atrás, só que a gente não quis mexer com ele, por quê? Porque pra gente tinha que fazer uma certidão de origem do lote. E a gente não estava com condições de fazer isso, porque a gente tinha que chamar uma topografia, tá? Os outros vizinhos não queriam ajudar, porque lá é um lote que tem 4 casas. Então, quando a Direcional comprou o lote, ela fez esse favor de medir os lotes todos e Porque falou... ela tá precisando regularizar o dela. né? Então o topógrafo foi lá em casa e falou assim, ó, pega e seu muro tá no lugar errado, vamos fazer e faz seu muro aqui, seu muro, colocaram um piquete e tal. O muro tava... Você tava, A gente já tinha você feito tava o muro. cercando menos terreno do que você tinha. É. Entendi. Então, aí lá é até assim, meio tortinho assim mesmo. Meio chanfrado. É. Então a Direcional veio, o topógrafo veio, fez colocou o piquete aqui, fez a marcação assim e a gente puxou o muro, só eu. E os outros vizinhos fizeram uma cerquinha, né? Depois de um ano, eu estou mexendo com eventos, fiz uma estrutura enorme nos meus fundos. Fiz o muro e tal. Depois de um ano, chega uma pessoa lá da Direcional batendo lá em casa falando que a gente tinha invadido. Não invadi seu lote não, é? Chamei o rapaz lá atrás e falei assim, aqui, o piquete ainda continua no mesmo lugar. A divisa que vocês falaram. Não. Onde a gente coloca piquete não é a marcação de 2 metros para baixo, vocês estão ficando doidos. Onde eu conheço a marcação, onde se coloca piquete. Eu falei, ó, não vou discutir com vocês não, a gente não invadiu nada, a gente fez de acordo com o que vocês falaram. Eles foram embora e falaram assim, eu vou na justiça porque o juiz vai mandar derrubar isso aqui. Eu fiz, juiz não vai mandar derrubar isso aqui sem prova não. Você vai ver se o juiz não vai derrubar isso aqui. Beleza, você procura seus direitos que eu procuro os meus. Eu achei que eles não iam fazer nada, porque o que eles fizeram? Fizeram um boletim de ocorrência. Quanto tempo, só para eu entender, Azar, quanto tempo depois de você ter construído que isso aconteceu? 1 ano. Mais de 1 ano. 1 ano, mais de 1 ano. O que aconteceu? Eles foram realmente na justiça, fizeram um boletim de ocorrência, falando que eu derrubei 7 árvores. Nunca derrubei uma árvore na minha vida. Falaram pro juiz que eu entrei lá com violência e grave ameaça. Lá tem vigia 24 horas. Eles que me fizeram a marcação. O juiz simplesmente aceitou isso. O juiz falou com eles para entrar na minha casa, derrubar e deu reintegração de posse para eles. Não me deu direito nem de defesa. Chegam lá às 7 horas da manhã na minha casa, um oficial de justiça para derrubar tudo. Não é, agora já não era mais nem os 2. Eles falaram que eu invadi 2 metros. Agora já não era mais nem os 2 metros. Era tudo. Meu marido não deixou. Meu marido foi conduzido até a delegada. Meu marido é policial militar, civil. Claro que eles não prenderam meu marido, né? Eles entraram num acordo, foram fazer o boletim de ocorrência. Meu marido descobriu que ele me denunciaram por pote de árvore, que isso foi tudo mentira. Eu sei que o processo não foi, eles não colocaram o boletim de ocorrência, foi o rascunho do boletim de ocorrência. O juiz aceitou mapa do Google, não foi nem... Foi a cópia de uma topografia mal feita. Eu sei que o processo é um tal de disse e não me disse. O juiz, aí a gente entrou com uma contestação, entramos com agravo. O agravo, simplesmente, o juiz falou que se a direcional estiver errada, ela tem condições de pagar com os danos. E manteve a ordem de demolição. E a obra hoje já está toda concluída. A obra simplesmente está toda concluída. Aí chamamos um topógrafo,
o topógrafo não só marcou lá em casa, não. Como a gente não tinha uma certidão de origem, a prefeitura nem sabe quanto que mediu o lote. Então, contratamos uma topografia que faz essa medição detalhada e detalhou o lote por completo. Realmente, a direcional, o topógrafo da direcional, ele errou, mas ele errou em 1 metro, numa quina só. Foi isso que ele errou. Ou seja, ele não errou 100%, não errou 100% do posto. E essa operação lá do começo, em que ele falou que vocês podiam mexer, pra vocês mexerem no muro e tal, teve nada por escrito? Foi tudo... Só um e-mail que o rapaz, o moço da direcional falou assim: Rosineide, como falamos ao telefone, estou contratando a topografia para nossa construção da divisa. Mas nem isso o juiz aceitou. Os seus vizinhos, eles estão, com relação aos seus vizinhos, eles estão falando que as cercas também estão fora do lugar, então, né? Não é só o seu, não. Eles estão questionando de todo mundo. Não, mas só que no processo dela, eles juntaram fotos dos outros vizinhos e não do dela. Pois é porque o dos outros vizinhos, eles não construíram, né? Então não tem pedido de foi demolição, cerca, obviamente. Mas eu tô falando assim, mas mesmo neles, eles estão falando que a cerca está fora do lugar mesmo. Tá, eles estão dizendo que a divisa no processo, eles não colocaram a minha obra. Eles colocaram só a cerca do vizinho. Aí eles colocaram, o juiz mandou colocar um calção lá de 10 mil reais. Eu gastei 100 mil na obra. E o juiz mandou colocar lá 10 mil reais. O problema é que já judicializou, né? Então, assim, a essa altura, só a justiça vai tomar alguma providência. Acabou que não foi demolido, então, ainda, né? Não, a ordem não foi cumprida. A ordem judicial está aí, vigente, mas não foi cumprida. Não. E, assim... A gente tem documento que comprova que não tem, a direcional está errada, ela tem 120 metros dos outros vizinhos, mesmo assim o juiz está dando razão para a direcional e a gente não sabe o que fazer com relação a isso. A única solução possível é tentar forçar a instrução para... Até um acordo ela tentou com a direcional. Tá, então se eu invadir eu compro, né, a parte, mas eles não querem isso. Como é que eles vão vender uma coisa que não é deles? Eles não podem fazer isso porque eles vão vender uma coisa que não é deles. Porque a gente conseguiu provar, a gente contratou, a topografia conseguiu medir, tá lá. Agora a gente já tem tudo certinho, que eles estão com 100 metros do terreno dos outros. É tipo assim, parece que é mais uma picuinha. Porque um rapaz da direcional foi na minha casa às 19 horas da noite. Bateu no meu portão. Então eu acho que ele, que queria dinheiro, alguma coisa do tipo. Como eu não cedi essa chantagem dele, eu estava sozinha em casa, depois disso começou a perseguição. A azucrinação. A azucrinação. E a má notícia é que nesse ponto que está, o melhor cenário que vocês teriam seria tentar correr com a produção das provas no processo, para tentar uma reversão, uma reanálise, uma reconsideração da decisão do juiz com base em prova colhida, porque senão, gente, uma hora dessa eles vão entrar lá e vão demolir. Porque eles estão numa posição, eu vou falar, sentado na razão. Não tem absolutamente ninguém que possa desfazer a ordem judicial, a não ser o tribunal, que já disse que não vai desfazer a ordem judicial. Até então, só eu que estava no processo, mas a direcional pediu que o meu marido também fosse parte do processo. O terreno está em nome de quem? Quando ela adquiriu solteiro. Do meu, só que a direcional pediu para meu marido também entrar. Aí meu marido não tinha entrado com as provas ainda, eles pediram pro meu marido entrar, então meu marido agora vai entrar com provas, como eu não posso entrar com prova nova, meu marido agora vai entrar. Já que eles pediram a inclusão dele, vai reabrir o processo probatório para ele. Para ele, aí ele vai entrar com essas novas provas. Mas a melhor chance de vocês, gente, é tentar fazer com que essa manifestação do seu marido traga as declarações dos vizinhos com firma reconhecida, as declarações dizendo que a marcação foi feita pela própria direcional, dizendo que a obra está lá há mais de um ano, porque tem um outro fato importante. Demolição liminar por esbulho só em menos de N dia, ou seja, eles estão dizendo que a sua obra tem menos de um ano, e você está me dizendo que ela tem mais de um ano. Tem mais de um ano, só que o juiz fala, a gente fala que tem mais de um ano e
A direcional diz que não. Não, aí o juiz só acredita na mas é direcional. por isso que é um momento importante de juntar declarações escritas dos seus vizinhos, datando a construção, dizendo que a construção tem mais de um ano, dando data para essas coisas, dizendo que quem fez a marcação foi o próprio topógrafo da direcional. Que essas questões de contexto, elas não resolvem seu problema para sempre, mas elas sensibilizam o juiz para ele suspender a liminar. Você falou, olha, o prejuízo que isso pode causar para nós é muito maior do que o prejuízo eventual que isso pode causar para a construtora. A gente falou isso e o juiz falou que a direcional tem condições de marcar. Não é a questão dela ter condição de me indenizar depois, é a questão do prejuízo que me causa agora. É por que eu que vou sofrer o prejuízo agora? A direcional está tendo que prejuízo com isso. Isso é uma outra ponderação. Qual que é o prejuízo que ela está tendo em virtude disso? A princípio não está tendo prejuízo nenhum. É uma franja de um terreno, se ela resolver depois que é dela, ok, ela vai demolir a franja ali, vai construir o muro dela, mas se vocês não conseguirem reverter isso com prova pré-constituída, prova documental, então prova documental mostrando o valor, eu, se fosse você, juntaria a prova agora que seu marido vai apresentar, de todas as despesas que vocês tiverem, porque para pelo menos aumentar o valor da caução. Tudo bem que a direcional tem dinheiro para pagar depois, mas a caução você levanta imediatamente, se tiver a demolição e você ganhar no final. O outro não, você tem que executar, aí é mais processo para você sofrer. Então, assim, eu particularmente acho que vocês têm que calçar tudo que vocês têm de prova documental. Prova documental da sua despesa pode, inclusive, reforçar o fato de que a obra tem mais de ano, porque se você tiver algum recibo de alguma coisa, de algum pedreiro, de algum material de construção com mais de um ano, você fala, olha, tanto a obra tem mais de um ano, que os comprovantes que eu estou juntando, e não são todos, porque nunca imaginei que precisasse guardar comprovante, porque eu nunca imaginei que alguém fosse tentar tomar minhas coisas, mas enfim, esses comprovantes provam que isso tem mais de um ano. Vocês estão no momento, gente, em que a questão é juntar prova documental para tentar uma reapreciação dessa liminar por esse juiz. Porque vocês já tendo perdido o pedido no tribunal, se vocês não conseguirem, eles vão entrar e vão demolir. Na hora que eles resolverem que vão demolir, eles vão demolir. E é um sofrimento, gente, porque... Então, eu acho que vocês têm que aproveitar essa janela que a própria direcional acabou criando para vocês. Já essa que foi, né? Porque na hora que pede para incluir seu marido, a direcional é que criou a janela. E insistir nisso. Agora, gente, só lá. Tem mais nada em lugar nenhum que possa ser feito, a não ser convencer esse juiz documentalmente. E eu estou falando documentalmente porque até podia tentar pedir uma audiência de justificação prévia para o juiz, que é uma outra coisa que talvez o seu advogado devesse ponderar. Virar para isso e falar, excelência, eu quero que o senhor ouça umas 2 ou 3 testemunhas. Ele foi. Imediatamente, agora, antes do senhor reapreciar a liminar, porque o senhor está dando a liminar com base em fato falso. Mas a chance do juiz fazer a justificação prévia já tendo concedido a liminar é pequena. Por isso que eu acho que se não for com prova documental, gente, vocês não vão sair do outro lado. Não vão. E aí a perda é grande. O Marcelo ficou jogando no seu celular, certo? Mesmo Duro, coisa hein? duro. Porque essa topografia agora... Pois é, mas essa topografia vai ser juntada pelo seu marido, obviamente, com prova. Mas ela sozinha, gente, o juiz vai dizer que a prova é disputada, que também tem lá o topográfico do lado de lá, tem que ter mais coisas, isso não vai dar, não. Se não juntar a declaração Mas é a única coisa que a direcional também tem, é a topografia. Pois é, mas aí ele vai falar, não, são disputa, vamos deixa eliminar aí, a gente vê isso lá na frente. Eu preciso dizer, olha, eu tenho a topografia e eu tenho mais do que a topografia. Eu tenho essas pessoas falando isso, eu tenho e-mail, eu tenho os comprovantes. A gente tem mais coisas na hora que você for juntando isso tudo e apresentar de novo, fala, olha, eles tinham a topografia nós também temos, dizendo que a deles está errada.